Me chamo Louise Pietrobon, sou cirurgia dentista formada pela Universidade de Passo Fundo em 2002. Neste ano faço 21 anos de formada e tenho diversas especializações. Trabalho com aparelhos ortodônticos, ortodontia, acupuntura, medicina tradicional chinesa, terapias integrativas e complementares, laser terapia, tudo isso para um melhor atendimento ao meu paciente. A odontologia surgiu ainda na minha mais tenra idade. Eu tenho um tio, cirurgião dentista, que trabalhava e eu passava todos os verões, praticamente uns 15, 20, 30 dias na casa deles. E eu achava maravilhoso o jeito que ele cuidava da saúde dos pacientes e das pessoas, né? E transformava essas pessoas e a sua saúde. Então isso veio desde muito pequena. Eu me lembro, as primeiras memórias quanto a ele vieram lá pelos 3, 4, 5 anos e eu fui vendo que eu achava aquilo maravilhoso. Conforme fui crescendo, isso se tornou ainda mais, né, presente na minha vida, e quando eu tive que decidir fazer o vestibular, eu decidi pela área da odontologia. Então veio de um amor familiar, assim, onde na minha família tem 5 dentistas e a gente vem trazendo isso com muito amor aos nossos pacientes. Essa evolução da odontologia, ela vem para transformar a odontologia em mais cuidado, de uma forma mais humana, né? Claro que, obviamente, somos todos seres humanos e a odontologia, desde o princípio dos seus primórdios, tratava, né, entre duas pessoas, mas a facilidade da tecnologia, a melhora dos nossos materiais, né, e principalmente esse olhar de cuidado aos indivíduos de uma maneira mais integral, mais integrativa, com um maior desenvolvimento, né, nesse sentido, e se conversando mais dentro da odontologia sobre isso, a gente tem entregue então nossos tratamentos de uma forma mais efetiva, mais eficaz e muito mais confortável aos nossos pacientes. Principalmente na ortodontia, hoje a gente tem muitas técnicas e muitos tipos de instrumentos que a gente pode utilizar para fazer o alinhamento dentário. Então a gente tem o princípio sendo na mecânica, né, de brackets metálicos, mas a gente tem uma série de outros dispositivos, como brackets transparentes, ou autoligados, ou hoje até mesmo os aparelhos invisíveis. Então a gente tem uma gama imensa de materiais, onde a gente consegue tratar todas as formas de maloclusões. Então na ortodontia a gente tem muita tecnologia. Temos tecnologias também onde a gente consegue fazer, por exemplo, um implante e no outro dia o paciente estar já com os seus dentes e não precisar passar um período tão grande, né, sem dentes, até que a gente tivesse uma ósseo-integração, como acontecia lá no princípio. Então esse cuidado, esse conforto para o paciente sair do consultório já com um olhar, podendo visualizar, por exemplo, o tratamento dentro de um software, vendo como é que a gente prevê o acontecimento desse tratamento, também facilitam para que esse paciente entenda, compreenda melhor e acesse as qualidades e qualificações todas dos nossos tratamentos atuais. Buscar a saúde é o básico, né? O tratamento dentário em si é o básico, a qualidade dos nossos serviços é o básico, o que todo mundo deve fazer. A gente precisa ir além, olhar o nosso paciente de maneira integral, com visualização de todas as condições desse indivíduo e ver, porque a gente pode fazer diagnósticos de muitas doenças de saúde geral que estão sendo refletidas no final nos nossos dentes e na nossa cavidade bucal e encaminhar esse paciente ao profissional correto para fazer um tratamento. Por exemplo, distúrbios como estresse, depressão, podem ser visualizados em algumas fraturas dentárias, em desgastes de dentes, em movimentos e dores articulares e que a gente pode encaminhar então para um tratamento psicológico, psiquiátrico ou então com outro profissional quando necessário.
Houve muitas mudanças na odontologia e no tratamento entre o paciente e o profissional. No início, eu acho que eu trabalhava mais de uma forma onde eu queria resolver o problema do paciente no problema dentário. Mas eu via anseios que os pacientes tinham, muitos anseios diferentes daquilo que era o necessário, que era o que estava sendo verificado na sua cavidade bucal. E isso fez com que eu mudasse muito ao longo do tempo. A principal mudança foi um olhar mais detalhado para a necessidade do paciente, aquela necessidade que às vezes não é verbalizada. Durante muitos anos eu usei, por exemplo, um jaleco branco. Hoje eu não uso jaleco branco, mas de nenhuma forma. Eu uso jalecos coloridos, com bichos, com temas alegres, fundo de mar, monstrinhos, e assim eu agrado tanto crianças quando vêm ao meu consultório, quanto os adultos. Talvez mais os adultos que as crianças. Tira um pouquinho dessa questão do branco e do medo, né, de um profissional de branco e já faz a pessoa rir no momento que ela chega no consultório. Então essa foi uma das coisas que eu transformei na minha forma de atender. Acho que olhar sempre muito mais para saúde do paciente de uma maneira integral e sim aquilo que está refletindo nos dentes, mas olhar para o paciente, escutá-los com uma escutativa, com cuidado, atenção, carinho e até a forma de eu me portar dentro do consultório e na frente desses meus pacientes. Então, eu mudei muitas coisas, e inclusive na minha forma de me vestir, o uso do meu óculos. A gente vai tentar trazer sempre um ambiente mais acolhedor, mais carinhoso, menos frio, né, com menos coisas em cima de balcões, sempre muito mais clean, muito mais limpo, de forma que o paciente chegue ali e transforme este lugar, que é o consultório dentário, que para muitos é um sinônimo de muita dor durante muito tempo, em algo que seja agradável, que seja algo preventivo, muitas vezes, muito mais do que curativo. Bom, na minha profissão, eu acho que poder acolher o meu paciente e o paciente confiar em mim efetivamente, né? Para que eu entregue a ele o melhor resultado, óbvio, né? Dentro do que é possível para aquele paciente, é uma das razões que me faz sorrir na profissão, né? A outra é essa transformação muito mais humana, com a tecnologia nos auxiliando para que a gente transforme sorrisos de maneira mais rápida, eficiente, dando qualidade de vida, bem-estar a esse paciente. Então, acho que essas são razões efetivas para que eu sorria, né, e auxilie aos outros a sorrirem também.